Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Valério. Hoje vou fazer para vocês bem casados. Pois é, tem muita gente que ainda tem dificuldade para fazer, tem muita gente nova chegando. Então, olha, já compartilha essa live porque eu tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês no preparo da massa desse bem casado. Boa noite, muito bem-vindos. Gente, como eu tô falando aqui, a gente vai fazer bem casado hoje. O foco principal é na massa do bem casado, porque muita gente tem dificuldade com ela. Vocês vão entender que não são os ingredientes, é o modo de preparo que é o principal nessa receita. Então, olha, não pisca. Você que chegou aqui, fica. Se você tiver alguma dúvida, eu não vou desativar os comentários, pode ir perguntando. E se porventura surgir dúvidas na hora que você estiver fazendo, volta aqui, porque a live fica salva. E aí você coloca nos comentários a sua dúvida, tá? Que tem sempre alguém aqui. Se eu não estou, o pessoal da Valério está para responder, tá bom? Bora? Ó, vou fazer tudo passo a passo para vocês. Vamos começar com o preparo da massa mesmo, que é a parte principal dele, como eu falei. Já vou dar recadinho aqui. Vai ter sequência de lives. Aqui no perfil da Valério tem live toda semana. E no meu perfil também. Já deixei marcado aí do lado do nome da receita. Tá ali o meu Instagram para quem ainda não me conhece. Então dá um pulo lá também, que durante essa semana ainda tem mais lives Valério lá no meu perfil, tá bom? Bora, pessoal! Seguinte, eu já deixei separado os ovos principalmente, todos os ingredientes, mas os ovos eu já passei ele pela peneira. Eu acho muito mais fácil. Dica de milhões. Sabe aquele ralinho japonês de pia? Eu falo que é ralinho japonês porque antes chamava assim mesmo, chamava ralinho japonês. Ele é um ralo que tem para sifão grande e tem para o sifão pequeno. Só que ele é de metal, ele é parece um inox. Ele é um negócio mais top, sabe? E trançado, largo. Ele não é aquele furinho pequenininho igual da peneira. Se você comprar um daquele, você consegue peneirar os ovos com muita facilidade. Você pode quebrar a quantidade de ovo que você vai usar num bolo, por exemplo, e já passar de uma vez nele. Despeja nele, pega o grande, porque aí você já despeja e fica com os ovos todos peneirados, a pelinha fica pendurada nele. Uma belezinha. Porque se vocês usarem peneira, é aquele horror para conseguir tirar o excesso que fica. E se você raspar embaixo, você corre o risco de puxar aquela pelinha e cair de novo na massa. E aí fica aquele cheiro forte de ovo, principalmente para quem vai fazer os bem casados da forma tradicional, que são embrulhados. Você veda e é o que vai acontecer? O cheiro potencializa. A hora que a pessoa abre, eu falo que é bem casado com cheiro de granja. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você tem prática para dar aquele beliscão na gema e puxar a pelinha, também, tá? Fica perfeito. Segredo também para tirar cheiro, que na realidade não é segredo, é paciência. Bata muito. Quanto mais você bate, menos cheiro de ovo fica, ok? Bora! Então passei já os meus ovos na peneira. Eu vou dar uma viradinha aqui para vocês enxergarem bem de pertinho. E já vou colocar, olha, na tigela da batedeira, os 3 ovos. Vou fazer com 3, tá? Pode dobrar a receita? Pode. Pode triplicar a receita? Pode. Por que que eu não indico ficar fazendo muito de uma vez? Quantidade muito grande para vocês, entre aspas, agilizarem o trabalho. Na realidade, não agiliza. O que que vai acontecer? Se você faz uma quantidade muito grande, não vai dar tempo de você tirando os que já estão no forno e continuar fazendo ele pingado, porque esse é aquele bem casado que a gente usa manga de confeitar, vocês não vão cortar, então não vai precisar ter aquele mundo de descanso para conseguir cortar e não esfarelar inteiro. Esse é super econômico, não sobra rebarba, eu sugiro que vocês façam esse sempre. Se você fizer muita quantidade, como eu falei, não vai ter como, dá tempo de assar, não vai ter assadeira suficiente para você ficar fazendo rápido.
E se você deixar ele esperando aqui, vai perdendo volume, vai amolecendo. Se ele amolecer, ele vai esparramar na assadeira e vai virar um biscoito. Entenderam? Não pode, ele tem que ficar bem firminho, eu vou te mostrar como. Então, ó, se você nunca fez, faz uma receita primeiro e depois que você pegar a prática, você dobra a receita, mas triplicar não, para não esquentar na hora de usar a manga de confeitar e nem ficar esperando, tá? Coloquei os ovos aqui e o açúcar. Ó, não vou nem ficar falando muito quantidade, para não correr o risco de falar qualquer coisa diferente aqui, depois fica salvo na live, aí confunde o pessoal. Então depois eu deixo a receita completa para vocês. Só vou colocar os ovos e o açúcar refinado. Se você quiser, pode colocar aroma, tá? Qual? Baunilha, por exemplo. Deixa eu abrir esse aqui, ó, que eu nem tirei o lacre ainda. Precisa ser o baunilha branca? Não. Tem que ser de baunilha? Também não. Quer colocar um aroma de amêndoas, fica muito delicado. Se você quiser, pode colocar um aroma de laranja. Mas Valério tem todos esses. Você escolhe e combine aí os sabores. Eu vou colocar só umas gotinhas, que ele também ajuda no processo de neutralização do aroma do ovo, tá? Vou colocar para bater com o batedor normal da batedeira, certo? Vou levar lá. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem ela aqui, dá, ó. Vou encaixar. Travei e vou começar a bater normal. Começa um pouquinho devagar, para não ter perigo de sair voando tudo. Mas em seguida, já pode subir para a velocidade máxima. O que você precisa fazer? Você vai precisar bater até dobrar esse volume. Quanto mais volumoso fica, mais clarinho ele fica. E aí você está chegando na textura ideal. Por quê? A farinha e o fermento dessa massa, elas vão ser colocadas separadamente. Você não vai levar para bater. Já dei algumas receitas, inclusive lá no meu canal do YouTube também tem uma versão do bem casado utilizando emulsificante para sorvete. Pode usar? Pode. Quando que eu indico colocar emulsificante? Se você tem a necessidade de fazer várias receitas ao mesmo tempo. Porque o emulsificante ele vai ajudar a chegar num volume mais rápido e manter uma estrutura por um tempo maior enquanto ele aguarda fora do forno. A massa está na tigela da batedeira, você precisa que essa massa tenha estrutura, que ela segure. Então você pode optar pelo emulsificante. Não uso emulsificante para bolos, eu sempre uso emulsificante para sorvete. Por quê? Porque eu penso de repente em você que tem uma batedeira de 2 pazinhas, aquela batedeira mais simples, que não é tão potente. Se você utiliza o de massa, você precisa bater muito tempo, para que inclusive ele não deixe um gosto residual, se for batedeira de 2 pazinhas. Então o de sorvete, ele atinge um pico muito mais rápido em batedeira menos potente, na potente então nem se fala, muito mais rápido e não fica gosto residual, aquele saborzinho, tem gente que sente isso, tá? Um pouco amargo no final, aquele quezinho amargo, é o emulsificante para bolo. Eu particularmente não gosto, não sou contra quem gosta, é aquilo que a gente sempre costuma falar, né? Time que tá ganhando não se mexe. Se você usa o de massa, o para bolos, e você gosta, pode continuar usando. Agora, se é a primeira vez que você vai fazer e quer usar emulsificante, use o de sorvete, porque aí eu tenho certeza que não tem como você falar, ó, não gostei do sabor. O de sorvete realmente não tem sabor, porque ele é próprio para bater a frio, né? Não vai pro forno, o sorvete não vai pro forno. Então eu acho muito mais fácil pra gente trabalhar assim, tá? Vou mostrar já pra vocês que já está chegando no ponto que a gente precisa. Ó, eu fui falando mesmo com a batedeira ligada pra vocês entenderem aqui. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso de picos firmes. Não preciso. Eu preciso, ó,
que fique bem clarinho e que dobre o volume. Quando eu falo dobrar, gente, não é dobrar, é triplicar, tá? Ele vem quase para metade da tigela com 3 ovos. Então ele dá um volumão. Se baseie na cor, que é muito mais fácil. Tudo bem? Tá fácil aqui? Então vamos lá. Agora, neste caso, mesmo eu já tendo peneirado a minha farinha, eu preciso desse processo outra vez aqui. Deixa eu só tirar um plastiquinho que tá colado aqui, ó, para não correr o risco de ir na nossa massa. Vamos lá. Vou utilizar batedor de arame, o famoso fouet. Se você quiser, você pode usar o próprio batedor da batedeira. Aqui, como o cabinho dele é curtinho, eu acho mais fácil usar esse aqui. Aqui eu tenho farinha de trigo, que eu já peneirei antes, e eu tenho fermento em pó. Eu vou colocar a farinha aqui. Na receita de vocês, quando eu deixar salvo, eu vou deixar de 2 formas, por xícara e vou deixar também por medida. Qual que é o correto? Desculpe, por medida e por peso. Qual que é o correto? O peso, para não dar erro. Mas se você não tem, você tem, por exemplo, a xícara medida, o copo medida, pode fazer. Só que aí você vai se basear sempre com um só. Não fica pegando tamanhos de copos, por exemplo, diferentes. Deixa eu mostrar. Fica fácil para vocês, ó. Quando a gente fala em xícara medida, são esses joguinhos aqui, ó, que tem todos os tamanhos. Por exemplo, para nossa massa de bem casado, vai 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo e vai 1 xícara de chá de açúcar. Os ovos são 3 ovos tamanhos normais. Quanto que é isso? Aproximadamente 50 gramas, o tamanho máximo dele. Ovo tradicional, ele tem em torno de 45, mas se o teu tiver 50 gramas, pode colocar, tá? Não precisa ficar tirando o ovo dessa história. O máximo dele para cada receita são 150 gramas. Ó, vou colocar o fermento aqui. O que a gente faz agora? Esse processo aqui, olha, vou deixar muito perto. Peraí que vai dar uma estouradinha na luz, mas já vai focar de novo, peraí. Aí, eu quero que vocês vejam isso. Essa é a parte principal da nossa massa, ok? Os ovos são inteiros sim, tá? Para quem perguntou aqui, que eu não consigo ver por enquanto o nome, mas eu vi a pergunta passar rápido aqui na minha tela. Ovo inteiro? Inteiro, claro e gêmeo, tá? 3 ovos. Coloquei aqui farinha e fermento. Pode vir aqui de uma vez, não precisa ficar peneirando aos poucos, não. De uma vez, ó, foi. Ó, mas já estava peneirado, posso jogar de uma vez? Não, não pode. O que a gente vai fazer agora? Fouet de baixo para cima, ó. Vocês vão fazendo esse movimento aqui. Dá essa viradinha e bate na lateral para ele cair, ó. Mesmo sendo um batedor de arame, você não pode fazer esse movimento aqui. Você vai de baixo para cima. Vou mostrar para vocês já como é que a gente vai parar aqui. Vai pegando ele, ó. Vai pegando a massa e fazendo esse movimento. Rendimento é muito grande? Não. Ah, mas bem casado vai vir aquele monte de encomenda. Vai mesmo. Só que ele é muito rápido para fazer, tá? O rendimento é pequeno, do tamanho tradicional. Vou deixar depois tudo marcado para vocês, tudo na receita. Mas ele é isso. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Bem de pertinho, ó. Tá aquela massa que a gente fala, meu Deus, tá cheio de gruminhos. É assim. Não mude isso. É nesse processo que a maioria erra. Por mais que eu tente explicar essa receita, se vocês não verem fazer, vocês vão ficar em dúvida. Qual que é a ideia sempre? Quando você vê uma massa assim, é mexer até dissolver completamente a farinha. Se você fizer isso, ele vai virar uma bolacha, ele esparrama. Ele tem que ficar com esses gruminhos aqui de farinha. Silvia, mas não misturou direito. Tá certo. É aquela massa que você olha e fala, vai dar errado. É a que tá certa. Tá? Grava isso que vocês não vão errar mais. Vai ficar com um pedacinho de farinha nela? Não. Não vai ficar. Parece mágica, gente. Ela realmente some tudo. Some mesmo.
Fica uma massa lisinha, com estrutura perfeita. O que a gente vai usar? Um bico perlê, coloquei numa manga maior para facilitar aqui. E é um bico perlê de 1 centímetro. Esse é o tamanho tradicional pra gente fazer a massa de bem casado. Pra quem nunca fez, deixa eu dar uma explicação aqui. Pra ficar mais fácil. Peraí que tá com um zoomzão, né? Bom que dá pra ver até os poros, é uma beleza. Olha só. Se você nunca fez, óbvio que você tem que fazer todos do mesmo tamanho. Então, você vai fazer um gabarito. Como? Pega uma folha de papel sulfite, pode ser sulfite, não precisa ser papel manteiga. Você vai pegar um compasso e vai abrir no tamanho que você quer. E você vai fazer aqueles círculos, tá? Na folha inteira, deixando sempre o espaço de 1 centímetro entre um e outro. Faz um tanto que vai caber na assadeira que você tem, o desenho, que eu quero dizer. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel manteiga, colocar por cima dela e vai pingando em cima daquele gabarito. Então, faz aquele gabarito, pode ser, de repente, pegar um cortador, ó, do tamanho que você vai fazer, e fazer com canetinha, porque esse papel que tem a canetinha não vai ter contato com a massa, tá bom? Então, só faz o gabarito para ficar mais fácil para vocês. Eu vou naquele famoso faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, tá? Eu tenho aqui uma assadeira grande e eu já coloquei um tapete de silicone nela, tá bom? Tem na internet para vender? Dá um Google aí que vocês vão achar o tapete já com o gabarito do bem casado. E ele é um gabarito que já tem os 2 tamanhos de bem casado, o mini e o tradicional. Eu acho interessante para você que vai começar a fazer, tá? Facilita, muito mais rápido. Vamos lá, o que eu faço aqui, ó? Dá uma dobrada nele para não vazar. E aí, a gente vai colocar essa massa dentro da manga. Ó como fica uma massa esquisita. Uma beleza, é essa mesmo. Gente, às vezes dá uma oscilação, hoje tá dando uma oscilação bem boa de internet aqui. Se cair, vocês me esperem que eu volto, tá? Às vezes eu demoro pra ver que caiu, mas eu chego de novo. Ó, forno já está pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Passar esse aqui para cá. Pronto. Aí, ó. Dá uma viradinha nele. Aqui pode dar uma ajeitada assim, ó, só para tirar o excesso de ar, tá? Para não ficar aquelas bolhas na hora que você vai apertar, não ficar estourando demais. Vem cá, ó. Ó o que a gente vai fazer aqui. Pra ficar mais fácil para vocês verem. Será que tá dando pra ver a assadeira inteira? Acho que tá, né? Um tal de virar vocês, que é uma beleza. Ó, vou começar por aqui. Fica com a manga bem em pezinha, ó. Apertou e tirou. Aperta e tira. Ele vai pegando o jeito aí. Se vocês perceberem que tá com muito ar, ó, vira ela assim e dá uma apertada aqui, ó. Não tem problema nenhum, que aí ela vai arrumando. Não vou fazer um tamanho muito grande, mas também não vou fazer muito pequeno. Vou depois fazer o tamanho tradicional e um tamanho menor para vocês entenderem, tá? Qual que é o ideal? O que você definir. Tem padrão? Gente, eu vou deixar o que é padrão, que geralmente é o bem casado, de até 3,5 centímetros, 4 centímetros. Ele não cresce muito a hora que vai assar. Então, ele não perde muito esse padrão, não. Só que, se você quiser reduzir custo, você faz ele menor. Sabe igual os fabricantes de biscoito estão fazendo já há muito tempo? Eles diminuíram o diâmetro
E aí eles conseguem fazer um preço um pouquinho mais competitivo. Tá? Olha só, todos aqui coladinhos. Deixa eu só aumentar um pouquinho esse, que eu não quero fazer o mini. Vocês viram que dá, né? Ah, não enchi ele inteiro. Vem aqui, ó, dá uma pressionadinha. Eu vou deixar depois um só do tamanho do mini para vocês entenderem, tá? Fazer a maioria em tamanho maior. Vou deixar esses dois no tamanho menor. Já vai dar pra ver a hora que terminar de assar. Pronto. Gente, faz o gabarito para vocês não ficarem fazendo essa beleza aqui que eu faço em live, tá? O que a Silvia faz em live? As coisas da cabeça dela. Eu sou dessas que faz esses trem todo. Da linha do faz o que eu digo e não faz o que eu faço, sabe? É isso. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para levantar já. Dá. Mostrar para vocês. Meu forno tá pré-aquecido e os bem casados estão aqui, ó. A gente vai levar ele lá. 180 graus, como eu falei. Esse aqui você precisa pré-aquecer. Por quê? Como é uma massa muito delicada, se você coloca no forno frio, até o forno aquecer com ele lá dentro, ele já esparramou. Ele perde estrutura. Essa massa não é indicada para fazer o bem casado de cortar. Aquele que o pessoal corta com cortador nada mais do que uma massa de pão de ló. Parece uma massa de rocambole, que é a massa do pão de ló. Só que você não vai fazer o bolo alto, você vai fazer o bolo mais baixo para poder cortar. Entenderam? Eu não sou muito a favor pelo fato de sobrar muita rebarba. E aí toda hora você vai ter que ficar inventando moda com receitas de rebarbas para você conseguir dar conta de toda aquela sobra. Dá para aproveitar? Dá. Você vai fazer bolo no pote, vai fazer aqueles brigadeiros em alta produção, o alto rendimento, que você coloca a massa de bolo esfarelada junto na massa. É interessante? É interessante para você reaproveitar. Mas você é obrigado a fazer isso. Senão você vai ficar com um monte de rebarba aí sem função nenhuma. Isso é custo que está indo para o ralo. Então eu prefiro particularmente fazer sempre o de pingar. Tudo bem? Acho que eu já respondi, né? Acabei respondendo a pergunta que apareceu na tela agora aqui, ó. Se a massa do cortado é a mesma massa. Não é. A massa do cortado é sempre aquela massa mais pro pão de ló, que é a massa de rocambole. Ou seja, você pega uma receita de rocambole, que a gente mesmo já fez aqui, pode fazer. Quer fazer o de cortar também? A Mavalério tem a mistura para bem casado. É interessante para fazer, dá para fazer de pingar, mas aquela lá ela tem uma estrutura boa para você fazer de cortar. Então, eu acho que compensa. O custo, é o que eu falo, custo-benefício. Se você vai comercializar, você tem que ter uma massa boa, que vai reduzir o seu trabalho, reduzir o seu custo e padronizar. Então, pegue a mistura para bem casado. A live vai ficar salva. Se utilizar o emulsificante, quantos gramas seriam? Para cada receita dessa que eu estou fazendo e vou deixar salva para vocês vão usar 10 gramas de emulsificante para sorvete. Obrigada por perguntar, viu? Porque eu só falei dele e não falei a quantidade, né? Então, 10 gramas de emulsificante para sorvete. Esse pode colocar doce de leite. Eu vou colocar, nós vamos rechear. Primeiro a gente assa, aí qual é o segundo processo do bem casado? Tem a parte do banho para formar aquela casquinha de açúcar e o recheio. Só que aí, o que eu falo para vocês? Eu deixo sempre vocês muito à vontade para fazer da maneira que vocês se adaptam melhor. Como assim, Silvia? Você pode banhar separadamente as moedinhas deles, cada parte dele, para depois rechear. Ou você pode já rechear e banhar ele recheado. Porque aí o doce de leite fica vedado dentro da casquinha de açúcar. Acho interessante também. Só que o melhor jeito de fazer é o jeito que vocês se adaptam, tá? Então pode fazer como vocês quiserem. Certo? Olha lá, tá vendo? A Maria também tá comentando do bem casado que ela faz, ó. Já faço o bem casado de cortar.
mas é muito gasto e desperdício. É o que eu falei, gente. E hoje em dia não dá, né? Já não dava antes, mas agora tá pior ainda. Qualquer sobra é custo que vocês estão jogando no ralo. Eu falo que é uma torneira aberta. É uma torneira aberta e a gente tem que pensar em tudo isso. Nada que vá dar qualquer desperdício, sobra, eu não acho interessante. De verdade, eu descarto a receita. Eu prefiro pensar em fazer outra coisa do que fazer algo que... Ah, mas é bom, é gostoso. É gostoso, mas dá prejuízo. Então, não é bom. Se dá prejuízo, não é bom, gente. Né? Vamos lá? Enquanto está assando, ó, já vou deixar... Tá no cronômetro aqui para vocês entenderem o tempo que ele leva. Já vou adiantando. Faz exatamente 4 minutos que eu coloquei ali. Ele geralmente fica pronto em 8. Só que isso é de forno para forno. Se você está usando um forno a gás, pode ser que dê uma alteração de tempo. O meu é elétrico, então ele não tem oscilação de temperatura. A temperatura que eu ponho ele vai obedecer. O a gás é sempre aquele aproximado, né? Pode congelar. Vocês podem congelar esse bem casado, só a massa se quiser. Eu não vou falar bolachinha porque não é uma bolachinha, ele é um bolinho. Ele é muito macio, ele é levinho. Então você pode congelar só as bandinhas dele, ou você pode congelar ele já recheado, sem banhar. Depois que ele descongelar, você pode banhar, porque aí você prorroga a validade dele. Como assim? Quando a gente congela um produto, a validade dele, assim que ele descongela, é de 24 horas. Isso é de praxe, isso é a regra do congelamento. Congelei, quando descongelou tem 24 horas de validade. Como é que eu consigo aumentar essa validade? Se eu deixar um processo para fazer depois que ele descongelar. Então, se vai faltar o banho, congelei o meu bem casado pronto, só que sem banhar, na calda de açúcar. Tiro do freezer, descongelou. Tira do freezer, passa para a geladeira, tá? Até descongelar. Descongelou, você vai fazer o processo do banho de açúcar. Então, ele não vai mais ter 24 horas. Ele vai quase que voltar para a validade tradicional dele, que eu sugiro que seja de no máximo 7 dias. Por quê? Para a pessoa não guardar o bem casado e depois falar que o bem casado estava estranho. Pode embolorar, você não sabe aonde que eles vão expor esse bem casado, se o local é quente, se o local, né? A gente não sabe. Então, para garantir até 7 dias de validade, recheado com doce de leite. Se inventar a moda de colocar creme aí maluco nele, já mudou tudo. Vamos falar do doce de leite para não confundir, tá? Quando é que eu sei que ele tá pronto? Eu tenho que tirar ele clarinho do forno. Só que a borda dele já tem que começar a querer dourar, tá? Ficar mais bronzeadinha. A borda. E em cima clarinho, ok? Vamos falar da calda dele. Recheio vai ser doce de leite. Pode cozinhar ou pode usar um doce de boa qualidade. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso e ok, tá? Mas você faz do seu jeitinho. Para fazer a nossa calda, eu vou usar Snow Sugar da Mavalério, que é o açúcar de confeiteiro impalpável. Tudo bem? Ó, vou responder essa pergunta aqui porque eu acho interessante que muita gente me faz, ó, bem casado com fécula fica bom? Eu não vou falar que fica ruim, mas pro meu paladar eu gosto mais desse aqui que eu tô fazendo pra vocês, de verdade. Com fécula, além de elevar o custo dele, você corre o risco de ter um bem casado mais seco. Se você não tem uma receita muito equilibrada que vai à fécula, fica seco, tá? Aí tem que ficar banhando na calda, aquela calda mesmo, que encharca ele. E aquela calda cai muito a validade. Às vezes o bem casado de vocês vai para 3 dias de validade. Imagine pegar uma encomenda de 500 bem casados. Como é que você vai fazer isso na véspera? Você vai precisar de uns 2 dias de trabalho pelo menos, o dia inteiro, virando noite, tá? Vai precisar. Esse da fécula. Esse aí vai ser cortado, dá muito mais trabalho. Então vamos lá, ó. Açúcar de confeiteiro impalpável. Cada pacote desse aqui é de meio quilo. Como eu só vou banhar aqueles que eu coloquei no forno, eu vou fazer meia receita. Vou colocar 250 gramas. Porém, para meio quilo, você vai utilizar 50 ml de leite de coco, água, suco, o que você quiser. Vou fazer bem casado de maracujá, põe suco de maracujá. Quero a calda tradicional bem branquinha. Leite de coco ou leite.
Isso não vai mexer na validade? Vai, tá dentro da validade de 7 dias, tá bom? Não precisa peneirar. Vou colocar metade da embalagem. Eu tinha pesado aqui, ó, para colocar ele todo, mas eu não vou, senão vai sobrar muito aqui, eu não vou usar depois. Se sobrar, pode continuar aquecendo? Pode. Mas aqui eu não vou usar entre amanhã e depois de amanhã, então eu prefiro fazer menos, tá? Vou colocar o leite. Não vou pôr tudo, porque estava medido para eu colocar uma receita inteira. Pode abrir e olhar? Pode, mesmo porque tá pronto, ó. Deixa eu só olhar aqui quanto que deu. 8 minutos, gente, certinho. Vou mostrar pra vocês. Aquela que tem 500 luvas e tira com pano. Olha o que eu falei, ó. Dá pra ver a lateral dele? Ó. Olha embaixo. E olha em cima, que branquinho, ó. É isso. Já vou mostrar, tá? Por enquanto, vou deixar o bonito aqui do lado. Depois eu volto a falar dele. Tá aqui, tá? Paradinho aqui do meu lado. E aqui, vamos virar um pouquinho pra vocês enxergarem de novo. Só tem o leite e o açúcar de confeiteiro impalpável. A gente vai mexer. Vai formar uma pastinha. Esse aqui é o famoso fondant. Posso colocar aroma aqui? Pode. Se você for usar o leite tradicional, integral, sei lá, desnatado, de amêndoas, pode colocar aroma, se você quiser deixar essa calda com aquele saborzinho bem, né? Eu vou colocar só uma coisinha a mais, ó, é um tico de nada, ó. Eu já vou mostrar pra vocês como é que eu quero que ele fique. Parece que ele está muito grosso. Sim, ele está. Só que ele ainda vai ser aquecido. Quando ele aquece, ele amolece, tá? E se você deixar ele muito fino aqui, ele não seca no bem casado. Aí é um horror, gente. Começa a melar tudo. E ele tem que ficar sequinho. Ah, não precisa mergulhar numa calda, aquela calda. Eu gosto de fazer aquela caldinha com casca de laranja. Então, pode, mas é aquilo que eu falei, a validade dele despenca. Você não vai conseguir uma validade de 7 dias. Mas ele não é seco, ó. Olha isso. Vocês estão vendo? Ele é bem poroso e muito levinho. Muito levinho. Gente, esse bem casado surpreende. Pode fazer sem medo de ser feliz, viu? Desse jeitinho aqui. A gente vai levar ele para o micro-ondas. Olha lá. Virar aqui para vocês verem. Pra não perder um lance, ó. Vamos pro micro. Não precisa mexer na potência. Coloca lá 1 minuto e tira ele. Pra que isso? Pra vocês cristalizarem esse açúcar. Se ele não formar, elevar a temperatura, ele não vai formar uma casca na hora que vocês banharem. Essa mesma cobertura vocês podem usar para camafeu, tá? Doces fondados, pode usar, qualquer um desses. E ele seca maravilhosamente bem. Você pode aromatizar, como eu falei, utilizando o líquido, ao invés do leite, o líquido da sua preferência. Suco, leite de coco, posso fazer uma caldinha e aromatizar ela, posso colocar o leite e aroma, por exemplo, de amêndoa, de laranja, o que quiser, tá? Vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem, ó, já dá pra ver. Dá uma olhada no centro dele, essa parte eu quero que vocês vejam muito de pertinho, ó. Ele fica parecendo uma parafina derretida. Ele tem que trincar em cima, ó. Ele tem um açúcar em cima, tá vendo? Será que deu pra ver? Deu, né? Ó, quando você balança, ele tem esse açuquinha. Se você sentiu que essa calda ainda tá muito grossa, vai colocando só umas gotinhas assim do leite,
Agora pode mexer, tá? Que fica perfeito. Se você banhar separado, você vai mergulhar ele já. Que é o que a gente vai fazer. Como? Ó, já vou deixar aqui uma grade que eu gosto de colocar mais um tapete de silicone. É que esse aqui não é silicone, esqueci o nome, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu tô boa de cabeça, viu? Tô uma beleza. Esqueci o nome, gente. Parece um saco de lixo isso aqui, mas não é, viu? Eu vou lembrar. Até o final eu lembro. Quem lembrar, escreve aí, porque falhou a cabeça o nome desse negocinho aqui. Não é silicone. Ele é até mais em conta para quem quer comprar esse substituto do papel manteiga. Nossa, tá na ponta da língua o nome. Teflon, muito bem! Obrigada, gente. Teflon. É isso. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Eu tô com uma vaga lembrança, não tenho mais memória. Ó, o que a gente faz? Vem banhando aqui. Repare que eu não estou dando volta nele. Olha isso aqui, ó. Silvia, fica muito doce? Não. Não fica. Põe ele aqui pra secar, ó. Eu vou deixar o meu um pouquinho só mais fininho, tá? Quero mais fininho, quero dar uma transparência nele. Vocês sabem por que eu tô pondo de pinguinho, né? Porque eu não pesei metade desse pacote, eu fui no olhômetro, então provavelmente eu coloquei um pouquinho mais do que a metade dele. Por isso, gente, vocês pesem a receita de vocês, porque eu garanto o que eu vou fazer, né? Mas quem nunca fez, não tem noção de como que ele tem que ficar. Ó, agora sim, ó, tá vendo? Agora eu vou aquecer ele de novo. Precisa, senão ele não seca. Se você não levantar a temperatura dele, ele não vai secar. Ó, e ele solta muito, muito fácil do tapete de silicone, ó. Tá vendo? Fácil, fácil, ó. Prontinho. Ó, esse é o tamanho. Deixa eu mostrar. Tradicional. O de 4 centímetros, que ele chega em mais ou menos 4,5 depois de assado. E esse aqui é o de 2,5, ó. Dá pra ver aqui, ó, a diferença de tamanho, ó. Tá vendo? É isso. Aí, ó. Ó de novo, ó. Deu aquela craquelada básica. Mexe pra ele poder secar. Agora sim. E se ele fica mais fininho, ele já vai ter a função da calda. Fácil, fácil. Olha lá como que fica mais transparente, né? Pode colocar papel manteiga, sim. Vai dar uma estourada e vai voltar. Pode colocar papel manteiga ou pode colocar até papel alumínio, se quiser. Qualquer coisa para secar esse açúcar. E ficar fácil depois da gente tirar, tá? Não precisa ficar dando cambalhota nele, não. Só colocou ele ali, já dá uma salvada nele, ó. Pode virar ele na ponta aqui e tira. Só falar para não dar uma cambalhota que eu deixo ele cair. Tem certeza que não fica muito doce? Absoluta. Quando vocês não fazem essa casquinha de açúcar, tem gente que me pergunta se pode pôr mais açúcar na massa. Para vocês terem ideia de como não fica doce. Fica na medida. E bem casado ele é mais docinho mesmo, gente. O que tem mais saída é o de doce de leite. E eu tenho uma dica boa para dar para vocês também. Eu não sei se aqui alguém vai ter essa dúvida, mas eu acho que pode ser útil. Alguém já deve ter ido em casamento e comer um bem casado de doce de leite, mas que o recheio era clarinho. E aí vocês foram perguntar e a pessoa falou, não, é de doce de leite. Só que bem clarinho. Como que é isso? É o cozimento dele? Não.
Você vai comprar, se quiser, o doce de leite já pronto, que hoje eu posso afirmar para vocês que o custo do pronto tá muito mais interessante do que comprar o leite condensado para cozinhar. Vou segurar aqui, ó. Senão eu vou cair com tudo. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse doce de leite, pega uma marca boa, que ele seja bem firme. Vocês vão colocar na tigela da batedeira e vai bater um minuto, 2 no máximo. No que você bate esse doce de leite, ele clareia. E ele fica com uma textura que parece um brigadeiro um pouquinho mais cremoso, sabe? Mas que não escorre. É isso. Bate o doce de leite na batedeira para clarear, tá? Fica perfeito e acreditem, ele dá uma suavizada no dulçor dele. Fica menos doce. Certo? Ó que fácil, gente. Olha lá. Banhei. Gente, vocês repararam que assim que banha, ele já seca, ó. Não precisa nem ficar recortando aqui, ó. É só dar uma viradinha nele, ó. Tá vendo? Tá sequinho já. Tá perfeito pra gente. Vou colocar isso pra cá, pra liberar espaço. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Os que já estão secos, vai soltando aqui. Dá aquela virada que eu falei. Vai colocando um do ladinho do outro. Tô limpando a bordinha deles aqui no centro, que fica mais fácil. Que aí fica um lugar só com esse. Ah, aquele não tinha secado ainda. Foi os últimos que eu fiz, né? Aceleradinha eu, né? Olha lá, ó. Uma voltinha. Pronto, faz de conta que eu fiz todos, para vocês não dormirem aí na live. Se eu vou fazer esses aqui, você já vira o parzinho dele, tá? Deixa um virado para cima e um virado para baixo. Um virado para cima e um virado para baixo. Um virado para cima, virado para baixo, ok? O que a gente vai fazer agora? Tirar daqui para vocês enxergarem tudinho que eu tô fazendo. Nós vamos colocar numa manga de confeitar doce de leite ou o recheio que você quiser. Qual que é a diferença do bem nascido, bem casado, bem vivido? A embalagem, gente. O que vai diferenciar é a embalagem. E você pode inventar moda, por exemplo, num bem nascido, colocar no fondant uma gotinha de corante. Ah, se é menina, sei lá, você vai colocar rosa, agora não pode nem falar mais assim, né? Se é menina, você põe a cor que você quer, se é menino, você também põe a cor que você quiser de corante, tá bom? Pronto. Esse é o doce que eu uso. A textura dele, deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu falo de uma textura muito firme, olha isso aqui, ó. Esse aqui, ele é feito com o soro do leite. Ele tem o soro do leite na composição. Ó a textura desse doce. Se você não comprou, compre. Depois você me fala se vale a pena cozinhar leite condensado. Ó, vamos colocar na manga de confeitar. Só que eu coloquei um bico, de novo, perlê, mas um tamanho um pouco menor. Vou mostrar o biquinho pra vocês, ó, tá vendo? Menor do que o que eu fiz a massa. Deixa eu colocar aqui num outro prato para vocês enxergarem bem bonito. Vou fazer um negócio bonito. Ó, os mesmos que eu tinha virado ali, tá? Um para baixo, um para cima. Um para baixo, um para cima. E um para baixo, tá bom? Esse aqui ainda tá morninho. Deixa eu pegar um outro que não esteja. Senão escorre meu doce. Quero fazer aquele que era o tamanho menor, né? Que eu falei pra vocês. É esse. Ó. Tamanho menor e os maiorzinhos. Tá fácil aí, né? Gente,
Sejam generosos. Tamanho de um brigadeiro. Só que mais achatadinho, ó lá. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vem aqui, ó. Só apoia e dá uma apertadinha de leve. Pra não quebrar a casquinha. Ó. Tá vendo? Pra ele preencher toda a lateral. Se você quiser fazer um acabamento para fazer ele decorado, você pode passar no cereal, no Choco Power, esse aqui, fica bem bom. Tinge ele no pó perolado ou no pó pérola, coloca aqueles brilhinhos e pode passar em volta que fica muito lindo. Gosto. Ó, vamos fechar mais um de levinho, ó. Aperta até chegar na borda, tá? Se você não quer que ele fique arredondadinho assim, eu quero ele reto. Você, na hora de colocar a massa dele no tapete de silicone, você deixa o bico de confeitar quase que encostado no tapete de silicone, para quando você apertar ele não formar uma bolinha. Ele fica uma massa mais retinha. Eu gosto assim. Eu acho que ele fica com um volume mais bonitão. Certo? Vamos lá. Se você vai comprar o papel para o bem casado, que é muito indicado você fazer isso ao invés de ficar cortando o papel, ele já vai vir num tamanho bem bom. Ele vem assim, ó. Olha o tamanho dele. Agora tem de tudo quanto é jeito, gente. Tem estampado, assim. Já fugiu muito aquela história do bem casado ser tradicionalzinho. E ele tem que dar pra cobrir. Fechar ele certinho. Nunca vai direto nele. Você vai colocar o celofane arrumadinho aqui. Não precisa embrulhar separado no celofane, não, ó. E aí você vem aqui e puxou, ó. Tá? Segura aqui. Não vai embalar assim já direto. Acabou de fazer, embala. Não faz isso. Tem que estar completamente frio. Quanto tempo você vai esperar para embalar? Faz todas as massas, banha todas elas, recheia todas elas. E aí, por último, você vai começar a embalar. Vocês viram que eu fechei aqui, ó? Fechei um lado, fechei o outro. O meu ainda tá morninho, tá? Você vai descer com a mãozinha aqui pro lado, ó, e dobrar. Dobra, como se fosse um presente, ó. Segura com esse dedo aqui. O bem casado você não vai ficar colocando etiqueta nele. Durex, nem pensar, ó. Vira pra baixo e vira pra baixo. Ó, as pontas se encontram aqui. Aqui embaixo, se você quiser colocar um adesivinho pequenininho, tua etiquetinha de propaganda, pode. E aí, ó, eles vão ficar pontudinhos aqui, ó. Tá vendo? Põe o seu laço do jeito que você quiser. Sugiro já fazer os lacinhos, deixar tudo pronto. Depois põe uma gotinha de cola quente atrás do laço e cola aqui em cima. É muito mais rápido que vocês ficarem passando fita e fazendo laço em cima, tá? E o bem casado a gente tem sempre que pensar que é muita coisa. É uma quantidade muito grande de encomenda. Então, vai precisar de produção, tá? Vamos embalar mais um? Pode colocar em caixinha também, ó. Caixinha assim. Acho interessante. Só que aí vocês vão colocar com papelzinho dentro. Tem que embalar ele? Não necessariamente. Você pode colocar num saquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem pôr num saquinho. O bem casado assim, ó. Gente, o meu tá morno ainda, tá? Ó, dobra um lado, dobra o outro e virou. E aí a gente vai colocar aqui. Tá? Coloca um fundo mais bonito nele. E aí põe um laço em cima. Dá pra empilhar a caixinha. É uma forma também de embalar muito rápido. Vou pegar esse aqui.
de novo o celofane. Vamos colocar outro aqui. Olha que esse aqui eu não tirei o açuquinha. Tá? Olha lá. Fazer bem de pertinho para vocês enxergarem e não errar, tá? Colocou ele no centro. Aí você vem aqui e dobra aqui. Sem apertar ele. Vem aqui e dobra aqui. Tudo bem? Mantenha esse dedo aqui segurando. Você vai descer na lateral, ó, e já dobrar aqui. Ele já vem fechando bonitinho, ó. Apoia o outro dedo aqui. Segurou? Vira pra dentro. Vira pra dentro. Se ele tá bem descansadinho, você pode dar uma apertada aqui que você não achata ele, porque aí ele já tá completamente frio, tá? Aí ele fica assim, ó, todo viradinho, embrulhado certinho. Vocês podem embrulhar em tecidos. Tem uma embalagem mais bonita que a outra para bem casado, gente. Fica muito lindo. Ó. A opção da caixinha, como eu falei. E se vocês quiserem fazer um acabamento na lateral dele, passa ele no confeito. Pode passar. Nossa, que zoom, hein? Socorro! Socorro! Esse zoom acabou com a carreira agora. Pode passar na cauda também, tá? Antes, é como eu falei. Passou na cauda, caiu validade, tá? Vai diminuir sim. Quanto tempo vai dar? Banhado, mergulhado na cauda. Como vai ter excesso de umidade, ele banhado na cauda no máximo 3 dias. E aí já era. Bem casado, na realidade, é a unidade, né? Só que quando a gente fala o valor do cento, a pessoa cai dura. Então, você fala, ó, a unidade é X, só que o mínimo são 50 bem casados, um exemplo. Você nunca vai pegar uma encomenda para uma festa abaixo de 50 unidades, que seja para bem nascido. O bem nascido, ninguém vai te encomendar menos que 50, e eu acho ideal que vocês se posicionem dessa forma. Coloca um mínimo, porque senão, às vezes a pessoa... O que você vai ter que comprar? Vamos lá. Você vai ter que comprar embalagem, você não vai comprar embalagem por unidade. Já começa por aí. Vou comprar embalagem, a embalagem vem... Tem pacote que vem 35, tem pacote que vem 50, tem modelos que vem 100. Então, você vai comprar aquilo, você vai investir na cor, por exemplo, que o cliente quer e vai usar 20. Não tem como. Não tem como, não é viável, tá? Então, coloque aí, estipule uma quantidade mínima. Geralmente, pessoal... A gente é orientado em não falar preço de custo aqui para vocês. Por quê? Porque a live fica salva. E ela fica salva eternamente. Então, se você vier aqui daqui um ano, provavelmente esse valor já vai estar ultrapassado. Então, o que a gente sugere? Prestem atenção em tudo que vocês vão fazer no seu bem casado. Inventei de apresentar o meu bem casado numa caixa com tampa de vidro. Tem um custo. Você vai ter que colocar esse custo. Tem que cobrar lucro em cima da embalagem? Você não vai cobrar, por exemplo, fazer vezes 3 uma embalagem, mas você vai colocar uma porcentagem em cima dela sim, tá? Então, tudo que você gasta, você vai ter que saber para poder chegar nesse cálculo. Falar, olha, gastei R$4 para fazer um bem casado. Quanto que eu vou vender esse bem casado? Eu vou vender a 10. Entenderam? Eu sei que é frustrante às vezes a gente não falar preço aqui, gente, mas é complicadíssimo. Complicadíssimo fechar um valor. Dá uma sondada enquanto estão vendendo bem casado, porque eu garanto para vocês que quando você encontrar bem casado para vender muito barato, tem alguma coisa estranha. Provavelmente a pessoa não está sabendo fazer o custo. Hoje em dia não tem mais nada muito baratinho, gente. E o bem casado é um doce muito tradicional. Não é para a gente desvalorizar o que as pessoas já sabem que não é barato. Entenderam? Não tente entrar no mercado querendo brigar só no preço. Ah, eu vou levar prejuízo na minha primeira venda porque eu quero entrar no mercado. Você vai ser vai ser uma coisa muito comum na tua vida ficar levando prejuízo, porque o boca a boca corre e aí um vai falar pro outro quanto pagou, você não vai conseguir colocar o preço que você deve cobrar, entendeu? Então não façam isso. O meu preço é X e acabou. É isso aí e a pessoa fica à vontade para ver o que ela quiser. Mas quando ela experimentar o teu bem casado, você pode ter certeza
certeza que ela vai fechar. Como é que vocês podem calcular o preço, falando em precificação? Uma coisa que a Má Valério fez para ajudar muito vocês, tem um curso disponível de precificação no site da Má Valério. Entra lá e faz esse curso, assiste essa aula, que eu tenho certeza que vai dar um norte para vocês que estão começando agora. Para quem já está no mercado, já tem uma noção. Mas quem ainda não tem essa noção, faça esse curso de precificação, está no site da Má Valério, mavalério.com.br, tá? Ó, se eu não respondi alguma pergunta aqui, gente, depois vai lá nos comentários, porque a hora que eu salvar a live, some os comentários de vocês que foram feitos aqui, tá? É isso mesmo, a gente precisa valorizar o nosso trabalho e o nosso tempo é precioso, né? Enquanto as pessoas estão planejando a festa, vocês estão ajudando essa festa acontecer. Então, precisa tudo estar em sintonia, tem que estar tudo caminhando junto. Como eu falei, quem vai fazer já sabe, não é baratinho, não é baratinho. Então, preocupem-se em entregar qualidade, né? Um produto bonito, bem apresentado, com uma qualidade que as pessoas vão lembrar do sabor daquilo pro resto da vida. E vão atrás de você, pode ter certeza. Não tem como, gente, não tem como vocês não ganharem dinheiro trabalhando com esse tipo de coisa. Pode ir que a venda é certa, tá? Amores, eu vou ficando por aqui. Mas, como eu falei, vai lá depois no meu Instagram, que é @silviabranconaro. No meu canal do YouTube, aqui, Mexeu Tá Pronto para vocês. Também tem muita receita. Entra lá, dá uma conferida. Entrou receita nova ontem à noite. Vai lá olhar. 2 vezes por semana também tem receita que não tem aqui. Não tem no Insta, tem lá no canal. Mexeu, tá pronto para vocês. Ó, obrigada pela companhia. Eu te encontro essa semana lá no meu Insta. Até!